Galera, o namoro de Pantera Negra Wakanda Forever é completamente diferente do namoro dos quadrinhos. Ponto. Isso dividiu os fãs na internet. Não teve meio termo. Uns amaram o namoro, pô, falaram que ele foi a melhor coisa do filme, enquanto outros odiaram, falaram que tá horrível, vergonha alheia, gordinho, vocês sabem do que eu tô falando? Então, afinal de contas, o namoro do Sam foi bom ou foi ruim? Nesse vídeo eu vou falar minha opinião e vou explicar o que ficou legal e o que não ficou legal nesse namoro. Vamos lá. Peter aqui! Você sabe quanto de dinheiro um canal no YouTube pode colocar no teu bolso? Eu sou a prova viva, né? De que é muita grana, com certeza. Eu comprei minha casa na Flórida, essa que eu tô falando com vocês agora, com o valor do AdSense gerado no meu canal secundário no Nerd de Negócios. Parece mentira pra muita gente, mas em breve eu vou mostrar pra vocês num vídeo como é que isso aconteceu. Pô, isso é incrível, porque a gente fala isso, as pessoas até, caramba, isso é possível? Um único canal que eu tenho me possibilitou comprar a casa dos meus sonhos. Só que olha que incrível isso. O AdSense, né, que é o que o YouTube paga pra gente, é a minha menor fonte de renda no canal. Eu ganho de várias outras formas, vendendo como produtor, afiliado, vendendo jabá, que é o espaço no canal e tal. São várias formas de você ganhar com o canal no YouTube, várias. Mesmo que você não queira aparecer, você não precisa aparecer no teu canal. Você não precisa nem falar, não precisa ser sua voz. Você quer aprender como fazer isso? Você quer aprender como gerar renda com um canal no YouTube? Então você precisa conhecer meu treinamento YouTube Milionário. Ele é um mapa completo que vai te levar do zero até você construir as 5 fontes de monetização no teu canal. Vai virar o teu negócio sólido dentro do YouTube. É o curso mais completo que existe sobre isso no assunto e vai te ajudar a começar do jeito certo. E agora vem a parte boa. Para melhorar, eu decidi fazer um especial preço de Black Friday. Olha, especial preço é até a forma pessimista de falar. Pô, tá um mega ultra master fucker preço. Você vai poder se inscrever com esse mega ultra desconto e ainda vai levar mais de R$2.000 em bônus. As vagas vão ficar abertas por tempo limitado. É só pra essa Black Friday. Aperta agora o link que tá aqui na descrição pra você conhecer a fórmula do YouTube milionário. Em breve, esse próprio anúncio aqui dentro desse vídeo vai ser cortado desse próprio vídeo, né? Porque essa oferta não vai continuar depois da Black Friday. Então aproveita, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Galera, de todos os personagens adaptados pela Marvel, de todos, o namoro é disparado uma das adaptações que mais fugiram do que o personagem é nos quadrinhos. Tipo, tá bem distante do que ele é nos quadrinhos. Claro, tem outros personagens que são simplesmente apagados, mesclados com outra coisa, como foi o caso, por exemplo, do pai do Peter Quill, né? Porque, pô, nos quadrinhos o pai dele é o imperador de Spartax, é o imperador de um império intergaláctico. Pô, no CM o pai do Peter Quill virou mistura de Celestial com o Eagle, que é o planeta vivo. Ou seja, o Sam pegou 3 coisas diferentes e transformou numa só. É um 3 em 1, né? Só que o pai do Peter Quill não é lá um personagem tão famoso assim. O Namor é. O Namor é um personagem famosíssimo. O Namor que inspirou a DC a criar o Aquaman. O Namor é um dos personagens mais clássicos da cultura pop. Ele foi o primeiro super-herói da Marvel. Pô, isso tem peso ou não tem? Vocês têm noção do peso disso? Então a gente tá falando aqui de um personagem muito tradicional, com muita importância, e que desde a Era de Ouro não mudou quase nada nas HQs em questão de personalidade, de poderes, de visual. Ele tá idêntico desde que ele foi criado, né? Por exemplo, você pega o Namor da Era de Ouro lá e o Namor dessa fase moderna dos quadrinhos, galera, ele é exatamente a mesma coisa. Pouco papo, orgulhoso, super arrogante. Pô, deu um ai pra ele, porra, parte pra cima. Sabe, dá em cima de mulher dos outros, ele é assim, Namor é o babacão máximo que você pode pensar. E de aparência é aquilo de sempre, né? Olhos sobrancelhudos puxados, parece que botou um botox gigante. Não manda de botox, não. Mas parece, né? É. Ele parece até traços orientais, ele parece ser asiático. Ele tem uma orelha pontuda, sunguinha verde, tá no shape rasgadaço pra caramba. Pô, é maneiro, né? O visual do Namor é um cara asiático, shapeadaço de sunguinha verde, é isso. E não é pouco shape, não, ele é marombadaço, todo musculoso, né? Tipo fitness, não é verdade? Isso é um elemento fundamental no visual dele, do Namor. Pô, tipo... É a armadura Mark I dele, entende? Talvez mais jovens que estão me assistindo agora não tenham tanta noção de quem é o Namor, mas pergunta pro teu tio, pro teu avô, quem que é o Namor, o príncipe submarino. Ele vai saber quem é. Faz esse teste, depois volta aqui nos comentários. Pode voltar, pergunta ele não saber, mas vai que, né? Ele vai reconhecer esse visual clássico do Namor. Vale a pena falar que quando eu fiz esse teste com meu pai, né, dos personagens os super-heróis no geral, ele não conheceu ninguém, mas quando eu mostrei o Namor, príncipe submarino. E ele fala assim, Namor, príncipe submarino. É como a gente fala hoje, né? Batman com preparo, Thanos com manopla. Pra ele, pra geração antiga, Namor, o príncipe submarino. Bacana isso, né? Resumindo, eu entendo que muitos fãs não tenham gostado de tantas mudanças no Namor, porque no final das contas realmente não ficou parecendo Namor. Esteticamente, pô, é outro personagem. Sério, se tipo, eu não tivesse visto o filme e vocês tivessem viajado no tempo pra mostrar o Namor de hoje e falar, Peter, quem é esse personagem? Eu não ia saber falar. Nenhum de vocês ia saber falar.
Para, vocês não iam saber. Eu vou dizer que pra mim, dentro do universo do Semi, eu senti que funcionou. Aquele namoro encaixou bem no universo do Semi. A história da origem dele, né, Talocan, história de Talocan, isso tudo tem uma profundidade maior que nos quadrinhos. É uma história bem mais complexa e bem mais elaborada. E eu entendo as mudanças por dois motivos. Primeiro, se fossem seguir à risca o namoro dos quadrinhos, ficaria algo muito parecido com o que a DC já fez em Aquaman. Justamente porque a mitologia do Aquaman é totalmente inspirada no namoro nos quadrinhos da Marvel, concorda? Segundo, que a Marvel precisava contar uma história sobre Wakanda. Tinha vários temas para serem abordados ali sobre a ancestralidade, né? Sobre a colonização europeia violenta. Por isso que fazer os Atlantes, na verdade, serem descendentes de índios mesoamericanos, funcionou dentro da história de Wakanda Forever. Porque significa que, né, da mesma forma que o Wakanda, eles também tiveram um passado onde eles foram escravizados pelos colonizadores. Bateu com Wakanda, entende? Eles foram mortos também em guerras. Varíola foi espalhada em massa como arma química. Hoje em dia, a cultura e o legado desses povos indígenas foi praticamente extinto pelos europeus. Isso é história, galera. Então, recuperar tudo isso e dar um significado cultural maior para a raça Atlante do Semi é uma coisa que encaixa totalmente com a ideia de Wakanda Forever. Ficou perfeito o povo de Atlântida, no caso de Talocan, né, com essa similaridade com o povo de Wakanda. Só que, para fazer isso, você acaba tendo que sacrificar o Namor como personagem. Muitos fãs realmente esperavam uma adaptação mais fiel. E eu até entendo os fãs, na verdade, né? Eu entendo como é que é você nunca ter visto o personagem que você gosta sendo adaptado pro live action. E quando finalmente ele é adaptado, transforma ele numa coisa completamente diferente do que ele é. É lógico que o fã tem direito de querer ver o personagem que ele ama. Pelo menos direito de querer ele tem, né? Ele tem o direito de querer ver o personagem que ele ama do jeito que ele ama. É aquilo, particularmente, eu acho que o background cultural, background mitológico do Namor funciona no filme. O lance do Kukulkan é legal. Todo esse background ajuda a passar a mensagem do filme. Só que, pelo lado do fã, eu admito que também gostaria de ter visto um Namor mais Namor. Entende? Tô sendo honesto. Por exemplo, aquele final do filme lá, quando o Namor se rende pra Shuri. Galera, preste atenção. Nos quadrinhos, o Namor nunca ia se render por estar perdendo uma luta 1 para 1, né, no X1. Ele tava perdendo pra Shuri, enquanto o povo dele tava ganhando de Wakanda. Namor dos quadrinhos é super arrogante. Ele ia preferir morrer. Pode me matar. Ele ia preferir morrer antes de se render. Ainda mais com o povo dele encurralando e massacrando os wakandanos. Esse é o Namor. Então não foi só estética. É o jeito dele também que não foi adaptado. Ele e o Victor Von Doom são dois dos personagens das HQs que vocês não vão ver abaixando a cabeça pra ninguém. Se isso acontecer, você já sabe que é algo que eles não fariam. Tipo, cara, olha, se você é fã das antigas de quadrinhos, você é leitor de quadrinhos, porra, você sabe o que eu tô falando. Você aí que lê quadrinhos, porra, das antigas. Victor Von Doom, você consegue imaginar abaixando a cabeça, porra, desculpa aí, foi mal. Namor, você consegue pensar, pô, desculpa aí, foi mal. Não casa, não bate. Sabe, não bate. Outro ponto é que, pô, galera, vamos ser sinceros, né? Por mais que eu tenha gostado da atuação do Tenoch Huerta, que foi bom pra caramba, né? E dos grandes momentos, inclusive, dele, tipo na invasão de Wakanda e tudo mais, aquele shape ali não tava digno do Namor, ok? Lá vem o Pedro Nerdola, beleza, esse é o meu lado Nerdola, eu tenho que falar. Na Marvel, todo ator que vai fazer um protagonista ou um antagonista masculino sabe que precisa ter um preparo físico. É parte da caracterização pro personagem. Nessa hora, o ator tem que ter mentalidade de atleta. Como o Michael B. Jordan teve lá pra interpretar o Killmonger. O Michael B. Jordan veio casca grossa pra caramba. Visualmente, ele tava insano no primeiro Pantera Negra. Tanto com o físico dele, como na atuação, né? Como na linguagem corporal. Tudo isso, o Killmonger conseguiu passar uma baita ameaça. Não à toa, foi um dos melhores vilões do CM. E mesmo os atores que não precisam ficar shapeados, pô, você pega, por exemplo, o Chris Pratt como Peter Quill, ou o Jonathan Majors como Kang, por exemplo. Galera, olha como é que tá o Jonathan Majors. Pô, são dois personagens que não precisavam de shape. Os caras têm roupa por cima, concorda? Roupa pra caraca. Mesmo assim, o Peter Quill no primeiro filme, pô, tava definidaço. E se vocês olharem, por exemplo, como tá o Jonathan Majors agora, pô, o cara tá gigantesco. Mesmo sem precisar tanto, né? Kang não é uma pessoa que precisa exibir o shape ou parecer forte fisicamente. Ele usa mais tecnologia e tal. Agora, o Namor precisa, né? Galera, a caracterização do Namor é literalmente os músculos dele. O visual do cara, o visual dele, a Mark 1 dele, é o shape. O shape sunguinha verde, é isso. Ele não tem símbolo de S no peito, sabe? Ele não tem roupa. O visual dele é o shape. Nas artes conceituais, vocês vão lembrar, se o editor estiver me ajudando aí, nas artes botaram o Tenoch Huerta shapeadaço. Pô, eu falei, caraca, esse maluco tá marombado, ele vai vir maneiro no shape, né? Mas no filme você tá vendo que ele tá meio cheinho, né? Tá com barriguinho, o braço tá fininho, as costas não tem músculo.
Fiquei até com pena do Mike Deodato lá, que é o desenhista brasileiro mais famoso que já desenhou pra Marvel, da história. O cara cansou de desenhar o Namor e fez uma crítica pro shape do Namor. Não eu, o maior desenhista da Marvel entre os brasileiros todos. O cara tem história na Marvel. Esse cara tem um baita de um peso na Marvel. Ele criticou o shape da Marvel. Nerdola também, pode falar dele, ele é nerdola. O que ele disse? Ele disse lá que o shape dele mesmo, do Desiste, que é um Desiste de 60 anos, tava melhor que o do personagem do filme. Ele foi cancelado por isso pelos fãs gringos da Marvel. Lógico, né? Eu não sou tão extremo assim, eu acho que o Namor visualmente tava ok. Mas, pô, Deodato é um gênio. Ele não só conhece o personagem, como cansou de desenhar ele. E ele tem todo o direito de ter uma opinião sobre a caracterização do Namor em live action sem ser cancelado por isso, né? Até porque ele tá falando só do shape do personagem. Ele não deveria ser algo tão polêmico assim. Só que parece que as pessoas levam isso para algo muito radical. O que tem alguém falar do shape de alguém? Qual o problema? Qual o mal que a gente está fazendo para a sociedade? Qual o mal que o desenhista, que o maior desenhista do Namor fez para a sociedade? Criticando, porra, o shape dele podia estar melhor. Eu tô gastando tempo falando disso justamente porque esse tema foi um tema que levantou muita polêmica na internet. Então eu queria falar sobre isso com cautela com vocês, explicando bem, porque eu sei quando se fala nisso, se pisa em ovos. Oh, Pedro, você nerdola, tá falando do shape do cara. Olha o shape do Pedro. Porra, mas eu não sou herói. Meu shape tá uma bosta, mas eu não sou herói, ok? Aliás, a própria Marvel sabe que o shape do Tanaka Waititi não tava tão bom. Própria Marvel. Tanto que a Marvel agora já tá fazendo umas alterações no CGI do filme, enquanto ele ainda tá no cinema. Estão tapando os pneuzinhos do Tanaka Waititi com cinto dourado CGI cobrindo. A própria Marvel tá fazendo isso. Então não adianta a gente tapar só com a melhor, porque a Marvel, adianta tapar, né? Porque a Marvel tá tapando. Esconderam o volume do Malaquia lá na sunguinha verde dele também. Despintaram o Namor, coitado, né? Bom, brincadeiras à parte, eu acho que sim. Faltaram algumas coisas pra você sentir que aquele personagem era o Namor. Mas em contrapartida, eu gostei da cena dele de ação quando ele invadiu Wakanda. Aí você sente sim que ele é bem poderoso. Ele é top demais. Pra mim, ele roubou a cena, né? Pra mim, foi um personagem que quando aparecia, a gente gostava dos momentos dele. Na primeira aparição dele, pô, ele sai de dentro da água com as asinhas batendo. Putz, eu achei aquilo bacana demais. São esses detalhes pequenos de fidelidade que a gente gosta de ver. O jeito que o Namor voava com as asinhas, pô, foi uma coisa bem original. E eu tenho certeza que você não viu isso em outro lugar. O jeito que ele lutava entrando na água também, né? Se movendo em velocidade. Souberam usar os poderes dele bem. Visualmente, muito bonito a forma que usaram os poderes dele. Ele passou pra gente uma boa impressão de imponência, né? Em boa parte do filme ele tava radical, bacana demais. Tirando na luta final que tava meio zoada, tava meio feia. Mas fora isso, eu gostei da participação dele no filme, gostei demais, inclusive. Gostei de como as cenas dele embaixo d'água, em Talocan, sabe? As cenas com as baleias também, todas elas foram bem realistas, gostei disso. As cenas do Namor foram bem dirigidas pelo Ryan Coogler. Pô, nota 10 pra mim. Enfim, o que eu quero dizer é que esses pequenos detalhes de fidelidade já criaram uma coisa mais única, mais interessante pro personagem. É por isso que a gente gosta de fidelidade. Qual o problema, né, galera? Mas, ao mesmo tempo, eu gostei das mudanças mais culturais e ancestrais do Namor do Sam. Eu acho que foi necessário. Eu penso que se você tirar completamente da cabeça o Namor original, o Namor dos quadrinhos, esquece que ele existe, ok? Dá pra gostar bastante do Namor do Tanaka Waititi em Wakanda Forever. Porque ele realmente rouba a cena em alguns momentos. Mas, por outro lado, também entendo quem esperava ver o Namor, entende? Antes do filme estrear, muito antes da gente saber quem seria o Namor, o rumor mais forte seria que seria o Luke Evans. Editor, bota como é que seria o Luke Evans. Então a gente via esse visual e falou, pô, esse cara parece realmente o Namor, né? E pra mim seria também espetacular, né? Não desmerecendo jamais o Tanaka Waititi, porque, de novo, foi espetacular. O Tanaka Waititi foi espetacular, né? Só que a gente ficou com outras ideias. Claro, também eles lançam várias coisas pra gente. Mas é aquilo, né? Quando eles botam um ator nessas artes que eles fazem conceituais, é sempre aquela coisa, o próprio Tanaka Waititi, vem tudo rasgadão, o Luke Evans, pô, alucinante o visual dele. Então a gente fica... Cara, eu me empolguei também quando vi as artes do Tanaka Waititi. E, pô, esse Namor vai ficar top. Então eu entendo quem esperava ver algo nesse naipe. Afinal das contas, eu acho que as pessoas são livres para terem suas próprias opiniões. Eu não acho que isso precisa virar uma guerra de vida ou morte lá, como as pessoas nas redes sociais transformam. Não tem necessidade disso. Até porque eu não consigo entender como é que as pessoas se dividem entre quem ama tudo e quem odeia tudo. Tipo, não tem meio termo, não tem conversa. Ou o cara odeia ou o cara ama, né? Na vida real, as pessoas que realmente são críticas podem gostar de uns elementos e não gostar de outros, né? É o que eu faço com vocês aqui nos vídeos. Eu vim aqui e falo as coisas que eu curti, as coisas que eu não curti. Quando eu odiei, eu falo que eu odiei. Sabe, eu acho que nada é 100% ruim ou 100% bom. Até por isso eu acho interessante ouvir a opinião mais detalhada de todo mundo. Então coloca aí nos comentários a sua opinião. O que você achou do Namor em Wakanda Forever? Comentários civilizados, comentários bacanas como vocês são. Eu tenho certeza que vocês são casca grossa demais.
Deixei aqui embaixo o link pra você aproveitar essa Black Friday. Bora começar 2023 sem precisar botar roupa branca e pedir ano novo bom, né? Dá pra você fazer um ano novo bom, não é a roupa branca que vai fazer pra você. Né? Pra você não chegar em 2024 lá no início, porra, esse meu ano de 2023 foi horrível. Você tem que fazer alguma coisa. Tamo junto sempre, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E eu espero você já no próximo vídeo com o sininho, porque tem muita coisa pra gente falar. Falei, ó, o Wakanda Forever abriu um leque muito grande de opções, né? Então a gente tem muito o que conversar ainda. Obrigado, galera, tamo junto. Fui!